Vamos falar um pouquinho, eu quero trazer para você hoje, eu intitulei aqui essa palavra, né, não basta obedecer, é preciso ter fé. Você pode declarar isso comigo, a gente está com um público cheio, e eu quero assim que seja de alta e bom som, vou pedir que você me ajude nisso. Não basta obedecer. Cara, gostei. De novo, não basta obedecer, é preciso ter fé. Vamos falar sobre isso hoje, vamos ver a importância do contexto da fé na nossa atualidade, né? Como é que surgiu essa coisa de obediência, obediência restrita, obediência incondicional, e como alguns de nós cristãos, ainda hoje, nesse tempo, a gente acaba, por falta de uma interpretação adequada da palavra de Deus, a gente acaba se deixando levar por doutrinas que não estão na palavra de Deus. Quando nós olhamos e narramos as narrativas dos milagres, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, eu percebo, pelo menos, uma dessas três características aqui nos milagres que a Bíblia me diz, os milagres que estão relatados. Ou eu percebo a presença da obediência, ou eu percebo a presença de fé, ou eu percebo a presença de uma ação conjunta, ou seja, obediência e fé. Quando você fala de milagre, quando você fala de uma ação sobrenatural de Deus, você vai ter certamente a ação, ou seja, a presença de um desses três fatores. E a gente vai ver como que isso surge, qual a importância disso. A gente percebe também nos milagres que a Bíblia narra a parceria que existe de Deus com o homem. A gente vê que o milagre é sempre um resultado de uma parceria. Deus é absoluto para fazer o que Ele bem quiser. A gente sabe disso, Deus é poderoso, mas Deus trabalha comigo e com você. Você entende isso? Diga amém. Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele trabalha conosco. Ele vai trabalhar na antiga aliança muito mais com obediência e na nova aliança agora através da fé. Na antiga aliança, Deus era muito mais motivado, e eu estava falando isso no culto anterior, pela obediência do que pela fé. E isso por um fato muito simples. O homem na antiga aliança não tinha direitos, ou seja, nós somos gente da nova aliança, temos os direitos que Cristo, ou seja, nos assegurou, os direitos foram conquistados por Cristo, mas na antiga aliança o homem não tinha isso. O que o homem tinha direito na antiga aliança? Miséria, enfermidade, morte eterna. Ele não podia reivindicar nada. Ele não podia usar fé para nada. Por quê? Porque ele não tinha direito, ele havia perdido tudo. O que estava destinado a ele era a morte. Por conta disso, Deus estabelece uma aliança com o homem com base na obediência. Deus estabelece uma aliança com o homem com base, ou seja, olha, você cumpre o que eu estou falando e vocês vão ser abençoados. E a história do povo de Israel ela se desenrola dessa forma. Enquanto o povo observava a lei, enquanto o povo observava o que estava escrito, os caminhos, os preceitos do Senhor, o povo estava bem. E de repente o povo se desviava, o povo começava a descer. Sempre foi assim, e a gente vê isso aí o desenrolar da história de Israel. Prova disso, prova da importância da obediência, que Moisés, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, ele vai gastar um capítulo inteiro falando sobre, ele dedica o capítulo a isso, sobre as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições que eram decorrentes da desobediência. Quer dizer, se eu obedeço a Deus, Deus me abençoa. Essa era assim, a lei era essa. Se eu desobedeço a Deus, eu estou sujeito à maldição, e assim acontecia no Antigo Testamento. Moisés continua falando sobre isso no capítulo 30 do livro de Deuteronômio, quando Deus, agora atrelado à obediência, atrelado a esse assunto, Deus vai falar para o povo: olha, eis que eu proponho a você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e Deus fala o seguinte: mas escolhe a vida. Vocês sabem que vocês podem ir para o caminho do bem ou para o caminho do mal, mas escolhe o caminho do bem, ou seja, anda na minha presença, anda nos meus caminhos, mostrando que Deus sempre ensejou abençoar o homem. Deus, quando olha para nós, Ele olha com sentido, olha com os bons olhos, Ele olha no sentido de nos abençoar, de nos fazer crescer, no sentido de nos ver bem. E assim, sempre foi, desde a antiga aliança, Deus tem esse sentimento. A obediência é um assunto tão importante que já era de grande relevância antes mesmo da lei de Moisés. E a gente vai falar um pouquinho de Abraão,
a gente vai ver uma experiência que Abraão teve. Mas eu vou voltar a Abraão. Eu quero falar para vocês que antes, ou seja, no livro de Gênesis, capítulo 3, mostra que a queda do homem se deu em função da desobediência. Por conta da desobediência, entrou o pecado no mundo. Por conta da desobediência, nós ficamos sujeitos à maldição da lei, nós ficamos sujeitos à enfermidade, à miséria, à morte eterna, por conta da desobediência. E Abraão, ele tem uma experiência, você conhece aqui a experiência de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, Deus chama Abraão, Abraão sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, então, ele vai para aquela terra, ele obedece àquilo que Deus havia falado, o caminho, a direção que Deus havia dito. E você conhece, Abraão, ele passa por um período e tal, tem os filhos, né, Ismael, que não era o filho da aliança, mas ele tem a Isaac, que era o filho da aliança de Deus. Isaac cresce, Abraão se apega ao menino, né, e Deus chega para Abraão e fala: Abraão, agora você vai pegar o seu filho, o filho quem tu amas, o teu único filho. Isaac, né, é a tipologia de Cristo, o filho é quem tu amas, o teu único filho. Está escrito isso na palavra de Deus, que Ismael já tinha mandado, né, viajar. Então ele fala: agora você vai oferecer esse filho em sacrifício a mim. E Abraão não retrucou, não murmurou, não questionou, ele simplesmente pegou a Isaac, né, pegou a lenha, pegou o facão lá, o cutelo, e eles subiram para o monte. Isaac chega a perguntar para Abraão: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo, né, o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão: olha, o Senhor providenciará, o Senhor proverá. Né? Daí vem, né, aquela história de que Deus é um Deus provedor. E Deus proveu o cordeiro para Abraão. Quando Abraão vai sacrificar, ele estava disposto a fazer aquilo, a história diz isso. O anjo aparece: Abraão, não faça isso, não toques no menino, né? E o cordeiro está aqui, pegue o cordeiro e você sacrifique. E eles descem, então. E por conta dessa atitude de Abraão, nós fomos abençoados e recebemos uma bênção que chega a nós hoje ainda na nova aliança. Agora repare o seguinte, Gênesis capítulo 22, ele vai falar essa história para a gente. Eu peguei só o finalzinho, que é o final da história. Né? Diz assim: te abençoarei e certamente multiplicarei. Ou seja, porque Abraão foi fiel, porque Abraão se dispôs a sacrificar o filho, né? Te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Perceba como a obediência no Antigo Testamento, na Nova Aliança, ela tinha um peso, era uma condição sine qua non para a bênção de Deus chegar. O caso de Abraão, em especial, é um caso onde, ou seja, nós falamos que a bênção, o milagre pode acontecer, por quê? Por obediência, uma segunda opção por fé, e uma terceira opção com a junção de fé e obediência. No caso de Abraão, a gente vê a fé de Abraão, porque o apóstolo Paulo, ele falando aos Romanos, no capítulo 4, ele fala o seguinte: olha, Abraão creu, né? Mesmo contra a esperança ele creu, ele não levou em consideração o seu corpo adormecido pelo tempo, mas ele se fortaleceu na fé. Então, a Bíblia mostra para a gente que Abraão também usou de fé. Por conta disso, recebeu o título do pai da fé, né? A bênção de Abraão. Mas a obediência era muito forte, ou seja, Deus, na verdade, não estava exigindo do povo, nem nunca exigiu fé numa nova aliança. Perdão, obrigado, pastor Bené. Fé na velha aliança. Deus nunca exigiu isso. Deus exigiu obediência. O que estava escrito na lei era que o povo deveria obedecer. Mas Abraão, além da obediência, ele usou fé. Abraão teve fé. Já o caso de Naamã, você deve conhecer essa história. Naamã é uma história que está registrada no segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã era um general sírio, um cara muito bem sucedido, um homem valente, um homem de grandes conquistas, um homem que tinha lá, né, a admiração do rei, a admiração dos seus soldados. Era um cara muito bem sucedido, mas era um homem que era leproso, era um homem que tinha lepra, era um homem doente. E isso, na verdade, fazia de Naamã um cara quase que inválido, porque no momento que o povo descobrisse, né, de fato, Naamã seria levado para fora da cidade, não poderia conviver no convívio das pessoas. E a lepra no Antigo Testamento, na época de Jesus, inclusive,
Né? O cara que tinha lepra, ele era condenado a ter uma morte lenta e sofrida, separado da sociedade. E Naamã tinha isso. Não adiantaram todas as glórias de Naamã, né, para fazer com que Naamã ficasse curado. Mas alguém, uma serva israelita, uma menina, que trabalhava para a esposa de Naamã, na casa de Naamã, fala o seguinte: olha, na minha terra, lá em Israel, tem um cara tem um profeta que pode curar Naamã. E Naamã recebe aquela palavra, ele se dirige ao rei, fala com o rei sobre aquilo, e agora o rei, Naamã vai para lá, cara, não foi porque, né, já vai, toma a carta aqui, Naamã sai da cidade dele, do país dele, com ouro, com prata, com roupas, né, finíssimas lá para presentear o profeta, com uma carta de apresentação do rei, e nada disso adiantou a Naamã. Ele foi, se apresentou, o rei, cara, não posso fazer nada por você, vai lá falar com Eliseu. Naamã chega na casa do profeta, e o profeta, então, nem sai para receber Naamã. O profeta manda o seu mensageiro e fala o seguinte: olha, avisa para Naamã que ele deve se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E o cara ficou indignado, era um general, devia estar acostumado a ser recebido com honras, né, com pompas, com cerimoniais, com protocolos. E agora o profeta nem saiu para ver quem era, não mostrou nem a cara, simplesmente mandou o mensageiro, ele se indignou com aquilo e fala o seguinte: olha, eu não estou a fim de me sujeitar a essa humilhação, eu vou voltar para a minha terra, na minha terra em Damasco há rios cristalinos, o que eu vim fazer aqui? Eu viajei tantos quilômetros aqui, para ter que me banhar nesse rio, está arriscado eu entrar com lepra e sair, né? Pior, ter um troço aqui, porque as águas do Rio Jordão eram águas mais sujas, mais barrentas do que o rio da cidade daquele homem. Mas, quando ele estava indo embora, um dos seus servos: Naamã, general, se o profeta lhes pedisse algo muito difícil, você não ia fazer, com certeza. Ele pediu algo tão simples, tão fácil. Vai lá, cara. Vai lá para o Rio Jordão, se joga lá 7 vezes, se molha lá. E Naamã, então, topou, talvez meio contrariado, talvez meio, já estou aqui mesmo, né? Então bora fazer isso. E a Bíblia diz que depois que ele mergulha 7 vezes, aquele homem saiu completamente curado. Na verdade, no exemplo de Naamã, Deus não precisou que ele tivesse, né? Ele foi lá, muito mais impulsionado pelo seu servo. Cara, a gente já está aqui, vai lá. Né? E ele não foi por uma atitude pessoal, por ele ir embora. Então a gente vê o seguinte: que Naamã trouxe ouro, prata, roupas finíssimas, carta de recomendação, mas Deus só precisou de uma coisa para curá-lo. Foi o quê? Obediência. A única coisa que Deus precisou na antiga aliança, vem Naamã, foi obediência, e Deus fez assim. O Novo Testamento, no entanto, eu quero que você preste atenção agora, né, a parte mais importante da mensagem está chegando agora. No entanto, ele apresenta uma exigência que vai além da obediência. Agora, um mecanismo de obediência, que pode ser automático ou não, um sistema religioso, nada disso mais vale, porque Jesus quer algo além. Jesus quer trazer, ou seja, agora, ele quer que o homem esteja envolvido naquilo. Eu posso obedecer a uma ordem contrariado, sem estar com aquilo no coração. Não posso fazer isso, mas isso não basta na nova aliança. Na nova aliança eu preciso estar envolvido, eu preciso acreditar. E Jesus vem trazer para a gente uma nova realidade, que é a realidade da fé. Coisa que necessariamente não existia lá no Antigo Testamento. Você vê se falando muito de confiança, principalmente no livro de Salmos, porque Davi era um cara que tinha uma cabeça iluminada, era um cara abençoado, e ele vai falar de confiança em Deus, ele vai falar de que espera no Senhor, mas de forma geral, na Antiga Aliança, a gente não tem essa percepção de fé, como Jesus quer trazer agora para a gente no Novo Testamento. Então, Jesus começa a inaugurar um novo tempo, um novo momento, onde ele vai começar a ensinar fé para a igreja da nova aliança, ou seja, para a nova igreja. Você concorda? Amém. É isso aí, nós somos gente da nova aliança. Quem é gente da nova aliança aqui, diga amém. Amém. É isso aí. Eu quero ver com você um exemplo de Pedro, que é um exemplo que simboliza muito bem essa situação e essa transição, ou seja, ela mostra claramente esse momento de transição para a gente. Um momento que Jesus agora começa a mostrar para o homem que a obediência pura e restrita, ela não está valendo muita coisa mais. E a Bíblia diz o seguinte: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar,
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Perceba que as palavras de Pedro, manda-me. Pedro precisava de uma ordem para que ele pudesse fazer o quê? Obedecer. Se ele obedecesse, ele teoricamente está satisfazendo a condição da lei. E Jesus então, imediatamente, olha, ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quer dizer, ele começou a andar. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Repare que quando Pedro, Senhor, manda-me que eu vá. Pedro, ele cumpriu exatamente aquilo que Jesus falou. Jesus falou: vem, e ele foi. E enquanto Pedro não parou para se ligar na situação, ou seja, enquanto Pedro estava debaixo de uma palavra, com o coração tranquilo, ou seja, sem se fixar nas circunstâncias, que a onda era grande, que o vento era forte, Pedro andou. Mas no momento que ele teve medo, ele agora começa a afundar, e ele pede socorro a Jesus. E Jesus falou o seguinte: cara, por que você fez assim? Né, homem de pequena fé, por que você teme? Por que você duvida desse momento? Pedro, repare que ele satisfez a condição da lei ao obedecer, mas a obediência apenas não foi suficiente para garantir que Pedro andasse sobre as águas. Faltou o que para ele? Fé. Faltou a fé. E Jesus começa a ensinar aos discípulos que simplesmente satisfazer a condição da velha aliança não era mais suficiente para você chegar junto naquilo que Deus tem de melhor para você. Deus estava trazendo, Jesus estava trazendo uma exigência diferenciada, que o povo não conhecia, que o povo não tinha entendimento. Muitos crentes ainda hoje têm se limitado a satisfazer, infelizmente eu falo isso, gente, século XXI, mas muita gente tem se limitado a satisfazer as condições da lei, mas isso apenas não basta. Satisfazer as condições da lei está preso a uma antiga aliança que já caducou, só gera em nós legalismo e religiosidade. A gente precisa ir além, a gente precisa ter fé em Deus. Você crê nisso? Diga amém. Está entendendo essa palavra, irmãos? A obediência foi importante num momento, mas agora Jesus vem trazer para a gente um ensinamento e mostrar uma realidade, inaugurando uma nova aliança, dizendo o seguinte: olha, obediência só não basta. Não basta você obedecer mecanicamente. Se você não tiver com o teu coração e confiando em Deus, se você não tiver fé, se Ele não tiver contigo nisso, se você não estiver fazendo com prazer, com amor, na crença e na certeza de que Ele está contigo, não adianta. Jesus vem trazer isso para o povo. Através da experiência que Pedro tem andando sobre uma área, afundando, Jesus ensinou aos seus discípulos aquele novo momento, e Ele passa agora a ensinar a nós, como igreja, a importância da fé nesse novo contexto, que é o contexto da nova aliança, é o contexto que eu e você estamos inseridos, amém? Nós não somos gente da antiga aliança. A antiga aliança para a gente, o Antigo Testamento para a gente, serve para me mostrar como Deus foi fiel ao povo, como o povo quebrou a cara porque se desviou de Deus, para me mostrar a história do povo de Israel, para me mostrar alguns fundamentos do caráter e da personalidade de Deus, mas não tem doutrina para nós. Nós somos gente da nova aliança, nós somos gente que anda, ou seja, não pela obediência restrita à lei, mas pela fé. Você pode dizer amém isso aí? Jesus e seus apóstolos enfatizaram muito isso no Novo Testamento. Eles se preocuparam em ensinar isso para a turma, para a nova igreja que acabava de surgir.
porque senão a cabeça do povo ia fundir. Se deixassem, se deixassem simplesmente pelos judeus que haviam ali, as coisas não aconteceriam, porque eles estavam tão arraigados às tradições que eles não tinham olhos para enxergar a fé. E Jesus, com seus discípulos, eles se esforçaram e ensinaram a igreja. Jesus ele vai falar o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará, para um grupo de judeus que conhecia a lei e que se converteram. E agora os apóstolos vão falar para uma igreja que acabara de surgir, muitas vezes infiltradas por doutrinas erradas, tentando falar sobre a fé. E eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Romanos, capítulo 1, ele começa dizendo: o justo viverá pela fé. Você crê nisso? Você pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. Beleza isso, né? Esse justo é você, cara. Você está falando aí, nós somos os justos, né? A igreja de Corinto seria falar o seguinte: nós somos daqueles que andam por fé e não por vista. Você pode repetir isso comigo? Andamos por fé e não por vista. A Timóteo, Paulo dando aqui as orientações. Na segunda carta de Timóteo, é uma carta que Paulo escreve para uma liderança. Timóteo estava recebendo o bastão da igreja de Éfeso. Era um jovem líder, e Paulo então se preocupa em orientar aquele jovem líder que estava se levantando para assumir aquela igreja. Ele ia falar assim para Timóteo: Timóteo, lute o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Ele começa a linkar o seguinte: olha, caramba, a fé tem a ver com tomar posse. Quando eu luto o bom combate da fé, quando eu exerço a minha fé corretamente, agora eu tenho então isso tem a ver com tomar posse. Eles vão começando a trazer e mostrando a importância da fé. O escritor do livro, da Carta dos Hebreus, vai dizer para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ser obediente, né? Eu posso ser o Mauricinho, não o pastor Maurício, mas aquele Mauricinho que você conhece, né? Engomadinho e tal, de muita aparência. Nada disso, cara. Se eu não tiver fé, eu não agrado o coração de Deus. O apóstolo Pedro, falando agora, né, a igreja, ele vai escrever o seguinte: a judeus convertidos, ele vai apresentando uma série de tópicos, ingredientes que vai fazer com que a vida do cristão seja uma vida frutífera, abençoada, uma vida de sucesso. E o primeiro desses fundamentos, ele vai falar para a gente que é a fé. O apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A segunda parte, você fala comigo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Caramba, que beleza, hein? Quer dizer, agora, Jesus está descortinando, os seus apóstolos estão descortinando para a gente uma realidade que a igreja não conhecia. Uma realidade que nós não conhecíamos, ou seja, a obediência restrita da lei, que era o carro-chefe da antiga aliança, dá lugar agora à fé na nova aliança. E a nossa doutrina, ou seja, nós somos gente da nova aliança, então nós andamos por fé, e essa tem que ser. Então, perceba, se nós vivemos e andamos pela fé, se lutamos o bom combate da fé, se sem fé é impossível agradar a Deus, e se a nossa fé é a vitória que vence o mundo, se isso está na palavra, como nós vimos aqui, eu tenho uma base muito sólida para afirmar que fé é um assunto de grande relevância para a igreja, portanto, para mim e para você, está entendendo? Você concorda comigo? A gente precisa falar sobre fé, porque os apóstolos nos ensinaram. E não foi só os apóstolos, não foram só os Jesus, também tem muito a nos ensinar. O ministério de Jesus, você vai ver a fé em ação, fé de pessoas, Jesus exercendo fé. Eu falava no culto anterior que quando Jesus chega diante daquela multidão para multiplicar os pães e os peixes, Jesus olha aquela multidão e vê o pouco que tinha, ele vai chegar: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que tu sempre me ouves. Jesus estava exercendo fé, ele estava ensinando aos seus discípulos que nós poderíamos também fazer isso. E nós devemos também andar em fé. Mas eu quero trazer alguns exemplos de pessoas como nós, pessoas do dia a dia que passaram por Jesus e Jesus abençoou. Mateus capítulo 8 vai trazer para a gente o episódio da cura daquele centurião romano. Você se lembra disso? Você conhece essa história?
E aquele centurião romano, ele era um cara, por ser um oficial romano, ele naturalmente conhecia muito bem duas coisas. Primeiro, conhecia o que era uma autoridade. Conhecia o que é ter autoridade. E depois ele conhecia também o poder da palavra daquele que tem autoridade. E aí ele chega para Jesus, contrariando, todo o protocolo. O cara era um oficial romano. Ele chega para Jesus: Jesus, meu servo está em casa, doente. O cara está muito doente, precisa de uma intervenção, precisa de um milagre. E Jesus se compadeceu daquele homem. Jesus fala o seguinte: olha, eu vou curar esse teu servo, vamos lá. E aquele homem olha para Jesus e fala: Jesus, não precisa que tu vás à minha casa. Dize apenas o quê? Uma palavra e o meu servo será curado. Porque quando Jesus ouviu aquilo, Jesus se surpreendeu com a fé daquele homem, com o posicionamento daquele homem. Jesus vai falar o seguinte para ele, olha a resposta de Jesus para ele: vai, seja feito conforme a tua. Que beleza, irmão. Você pode repetir isso comigo? Bem forte. Seja feito conforme a tua fé. Lindo isso, né? Evangelho de Marcos, a gente vê a história de um homem cego, um homem chamado Bartimeu, que todos os dias estava no mesmo ponto, mendigando, pedindo esmola, e de repente agora ele vê um movimento diferente, pessoas andando por ali, uma agitação que não era comum, e ele então, o que está acontecendo? E ele fala: não, Jesus vai passar por aqui. E a fama de Jesus já tinha corrido. E aquele homem então começa a gritar: Senhor, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E os homens então, vendo aquele cego pedindo ajuda, os caras começaram a repreender: cala a boca, cara, está atrapalhando, deixa Jesus passar em paz, cala a tua boca aí. Mas ele continuou, e a Bíblia diz que ele cada vez mais alto gritava. E Jesus passa e se compadeceu dele. E Jesus olha para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ele: que eu volte a ver, Senhor. E Jesus fala o seguinte: cara, a tua fé te salvou. Você pode dizer amém? Jesus vai dizer para a gente, irmãos, que o elemento catalisador do milagre daquele homem foi a fé. Lindo isso. O livro de Mateus vai trazer para a gente uma outra história que você conhece, é conhecida sua. É a história daquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, sofria de uma hemorragia, com certeza uma mulher debilitada esse tempo todo, sofrendo uma hemorragia. E a Bíblia diz que quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ela propôs no seu coração e começou a dizer, ela dizia: se eu apenas tocar em Jesus, se eu apenas colocar as minhas mãos em Jesus, ela dizia isso, eu serei curada. Ela não queria saber se tinha passado na mão de vários médicos, o tempo que ela tinha aquela enfermidade, a condição física, ela simplesmente queria tocar, porque ela dizia: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Eu imagino, irmãos, que Jesus estivesse passando por um momento, assim, aquele momento de, espremido, talvez, em várias pessoas, e de repente aquela mulher vai e toca em Jesus, e Jesus devia estar sendo empurrado para cá, para lá, e sendo tocado por várias pessoas, mas de repente Jesus sentiu que foi tocado de forma diferente. Jesus sentiu o toque da fé. Olha que lindo. E Jesus olhou naquele meio e fala: quem me tocou? Muitas pessoas tinham tocado em Jesus ali, e os seus discípulos: Senhor, como é que tu nos pergunta no meio dessa confusão santa aqui quem te tocou? E aquela mulher: então, Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus olha para ela e fala o seguinte: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Lindo isso, né, irmãos? Em todos esses exemplos, irmãos, que a gente deu, em 3 exemplos, nesses 3, da cura do servo de centurião, da cura do cego Bartimeu, e da cura da mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, em todos esses exemplos eu vejo a fé funcionando como uma chave que vai abrir a porta do milagre, irmãos. A fé é uma chave que Deus te deu para você abrir a porta do milagre na tua vida. Você crê nisso aí? Glória a Deus, a palavra de Deus me ensina isso, Jesus nos ensina isso, irmãos, não é o pastor Abel, Jesus falou isso, palavras de Jesus. Ao centurião ele disse: seja feito conforme a tua. Ao cego Bartimeu e à mulher com fluxo de sangue ele disse: a tua fé te salvou.
Eu preciso ter fé. A cada milagre, a cada cura, a cada libertação, Jesus evidenciava o valor da fé em Deus. Ele mostrava, cara, isso aconteceu porque você teve fé. Você precisa ter fé. Repare que aquelas 3 pessoas quebraram protocolos. O centurião romano jamais poderia se sujeitar a procurar um judeu, que para o Império Romano estava sendo visto, a inteligência do Império Romano, a Bíblia não diz isso, mas estava vendo Jesus talvez como um cara insuflador de multidões. Era um cara perigoso. Como é que o cara do oficial do Império Romano vai lá? O cego Bartimeu, contrário a todas aquelas pessoas que estavam em volta, desobedeceu aquelas pessoas que estavam em volta, quando eles falaram, cala a tua boca aí, cara. E ele perseverou. Aquela mulher do fluxo de sangue contrariou todo o protocolo da lei, porque ela, como uma mulher doente, naquela situação, ela não poderia, ela tinha que se isolar das pessoas. Se ela encostasse alguém, a lei dizia que ela e que a pessoa que ela encostou era imunda, e ela se infiltrou no meio daquela multidão, sem querer saber de nada, de obedecer. Ela jogou para o alto e ela foi curada porque ela exerceu fé. A obediência agora, ela perde o seu peso, e Jesus começa a falar o seguinte, cara, o que está em voga agora é a fé. Eu estou trazendo uma aliança onde a obediência restrita, ela sai do circuito, e agora a gente está colocando a fé. O que era obediência na antiga aliança, agora passa a ser a fé, o peso de valor. No contexto da nova aliança, a fé assume um status tão importante que a ausência de fé constitui um fator impeditivo para Deus realizar um milagre. Quer dizer o seguinte, mesmo se eu obedecer, mesmo se eu for aquele cara, o engomadinho, o religioso, o cara que não adianta, se eu não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Ah, pastor, mas não é assim não, né? De repente eu faço as boas obras aí, Deus vai dizer, meu filho, a Bíblia diz, você precisa de fé. E Jesus vai para a sua cidade natal, Jesus de Nazaré. Onde é que Jesus nasceu? É isso aí, Jesus chega lá em Nazaré, e agora com essa pergunta é de prova, hein? Difícil, mas Jesus chega na sua cidade natal, e ele vai fazer assim, olha, ele começa a ensinar para os seus amigos, para os seus discípulos, e também para as autoridades ali, os caras começam, caramba, quem é esse cara? De onde vem tanta sabedoria? Como foi revelada essas coisas a ele? Aí daqui a pouco o pessoal da antiga aí. Não tem nada contra o pessoal da antiga não, né? Por favor. Mas o pessoal da antiga, vem cá, não era esse cara aí que era o filho do carpinteiro? Filho de Maria? Não era ele que andava correndo para cá e tal, tocando a campainha na casa dos outros aí quando era garoto, né? Jogando pedra e tal. Não era esse garoto. Não é possível. E não creram, olharam os aspectos humanos, se prenderam à filiação de Jesus e falaram o seguinte, não enxergaram Jesus como Messias, como libertador, como rei, como mestre, como aquele que cura, como aquele que salva, como aquele que liberta, mas simplesmente se ateram ao fato de Jesus ser o filho do carpinteiro. E não tiveram fé. E a Bíblia vai dizer, com peso, né? Ele não pôde fazer ali, ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre ele. Versículo 6, ficou admirado, falando de Jesus com a falta de fé que havia ali. A falta de fé na nova aliança, ela chega a ser um fator impeditivo da bênção. É por isso que nós martelamos aqui em cima de vocês. Olha, vocês precisam ter fé. Olha, Deus nos dá pela graça, mas nós recebemos pela fé. Deus nos dá pela graça, mas nós tomamos posse pela fé. É por isso que nós falamos isso com você. Na nova aliança, eu não tenho fé porque obedeço. É muito importante que você saiba disso. Mas eu obedeço naturalmente, porque eu tenho fé. A minha obediência agora não é uma obrigação. O pastor Maurício falava aqui no momento de dízimos e ofertas, ninguém é obrigado a dar nada. Deus não te obriga a fazer nada, isso já passou, isso é coisa da antiga aliança. Isso já passou. Mas eu obedeço porque amo.
Quando eu tenho fé, eu obedeço ao Senhor naturalmente. A obediência restrita, lá no Antigo Testamento, ela deixou agora de ser um fardo, deixou de ter o peso imposto pela antiga aliança e passou a ser simplesmente o resultado da minha nova condição em Cristo e do meu relacionamento com o Pai. Cara, se eu tenho um relacionamento genuíno com Deus, é impossível. Se eu nasci de novo, é impossível que eu viva em desobediência à palavra, que eu viva fora da palavra, irmãos. E não é algo que eu force para fazer naturalmente, eu sou inclinado a ser dirigido pelo Espírito Santo, a andar conforme a palavra, e faço isso com prazer. Eu não faço por obrigação, mas faço com prazer. O nosso prazer é servir ao Senhor. Na nova aliança, você precisa ter esse prazer em servir a Deus. E a sua obediência é simplesmente uma consequência. A obediência deixou de ser raiz. No Antigo Testamento, a obediência era o foco, a obediência era a raiz, até numa proporção maior do que a fé. Mas agora, no Novo Testamento, a obediência passa a ser simplesmente uma consequência. Eu obedeço, não mais por obrigação, mas porque eu amo ao Senhor. Quantos amam a Deus? Diga amém aí. Amém. Que lindo, irmãos. Eu obedeço porque confio em Deus. Eu obedeço porque eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim, porque eu tenho prazer em fazer isso. Pô, cara, Deus te chamou para a liberdade na nova aliança. Deus não te chamou para te prender. Deus não te trouxe para a igreja. Deus não te comprou com o sangue de Cristo para te aprisionar. Deus te chamou para te fazer livre, para te trazer vida e vida em abundância. E a obediência restrita lá da lei agora deu lugar, que beleza, num sentimento maravilhoso, que é o sentimento de liberdade. Que vem como? Quando a gente conhece a palavra de Deus genuinamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos isenta de religiosidade, isenta de conceitos definidos pelo homem, de doutrinas que o homem inventou, sabe lá quem? Não que um falou para o outro, falou, e a gente está fazendo, né? Meu irmão, o nosso guia é a palavra de Deus. Nós temos uma palavra que norteia os nossos passos, que mostra aquilo que Deus tem para nós, que mostra aquilo que Deus fez por nós, que mostra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Nós temos o Espírito Santo que nos dirige na nova aliança. A gente não precisa mais viver debaixo sobre o jugo de uma obediência restrita que caducou com a lei. Você diz amém isso aí? Amém. É isso aí. Eu obedeço porque tenho fé. Eu não tenho fé porque eu obedeço porque tenho fé. Pastor, o senhor diferenciou bem aí, né? Parte da lei, da obediência no Antigo Testamento, e o senhor falou sobre fé. Agora eu queria trazer para você uns princípios, coisa rápida, mais objetiva, mais prática, para você botar em prática a sua vida de fé. Isso é importante. Eu queria falar sobre 7 princípios. Pastor, daqui a pouco está chegando a hora, eu sei disso, eu vou dar uma acelerada, eu vou certamente tentar ser breve aqui, mas eu preciso falar isso para você. Alguns princípios básicos, princípios práticos que vão te ajudar. 7. O primeiro deles que eu quero passar para você, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que a Bíblia diz sobre você, conhecer as suas realidades como nova criatura, conhecer as benfeitorias que Cristo te trouxe. Você precisa conhecer o teu posicionamento, aonde que você se posiciona agora. Você não está mais largado, você não é um servo, agora você é um filho e herdeiro de Deus. Você diz amém? Que lindo, irmãos, você precisa conhecer isso. E isso está na palavra de Deus. Para isso a gente, né, o pastor Maurício usou um termo aqui, toma uma enxurrada da Bíblia aqui quando vem para cá, para a igreja, para você renovar a tua mente, para você aprender a palavra de Deus, saber o que ela diz sobre o seu respeito, para não se deixar levar por doutrinas que não tem credibilidade na palavra, não tem compatibilidade com a palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Oséias vai falar que nós somos destruídos. O povo de Israel era destruído porque lhes faltava conhecimento. Você precisa conhecer.
Pastor, estou conhecendo a palavra de Deus, estou fazendo a escola Atos, está sendo uma bênção na minha vida, estou percebendo, caramba, muita coisa que Deus está abrindo para mim que eu não sabia, está tudo na Bíblia, Deus me ama, Deus vela por mim, Ele quer o melhor para a minha vida, Ele quer que eu dê certo, na área física, espiritual, emocional, Ele quer isso tudo. Agora você vai precisar dar prevalência à palavra de Deus. De nada vai valer você saber a Bíblia de cor, de Gênesis e Apocalipse, se você não der prevalência à palavra de Deus. Quando a situação ruim, quando o dia mau, quando o ataque, quando a crise chegar, você precisa tirar o foco da crise e você precisa dar prevalência à palavra de Deus. Cara, eu estou diante de um problemão, eu estou diante de um monte, mas o que a Bíblia diz? Caramba, a Bíblia diz que se eu olhar para aquele monte e determinar, sem duvidar no meu coração, ou seja, usando a fé, eu posso determinar que ele se retire e lança-te do mar. Não sei qual é o seu Golias, não sei qual é o seu monte, qual é o seu inimigo, não sei qual é o seu obstáculo. Eu só sei de uma coisa: Deus vai se encarregar de resolver todos eles e te abrir o caminho se você der prevalência à palavra de Deus. Você diz amém isso aí? Está entendendo isso? Recebe isso no teu coração, meu irmão? Além de você conhecer, além de dar prevalência, também eu digo para você que você precisa ser perseverante. Às vezes as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Às vezes as coisas, por algum motivo, maturam, né? E há uma resistência espiritual, que já foi vencida, mas que a gente precisa, né, combater o bom combate para derrubá-la. Daniel, ele orou ao Senhor, e depois de 21 dias, a Bíblia diz que o anjo chega a Daniel e vai falar o seguinte: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você abriu tua boca, o Senhor ouviu as tuas palavras, e por conta das tuas palavras eu vim, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Há uma resistência. Paulo vai falar isso para a gente, né? Que a nossa briga não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra uma resistência espiritual que você vai vencer perseverando, você vai prevalecer perseverando, que você vai passar perseverando. Eu não vi acontecer hoje, mas ainda assim eu continuo mantendo uma atitude de fé. Estão entendendo? Ah, pastor, mas demorou. Caramba, pastor, passou mais que 21 dias. Pô. Daniel foi 21 dias, já estou no 22º, e aí? Meu irmão, traga à sua mente aquilo que possa te dar esperança. Traga à tua mente aquilo que possa te jogar para cima. Olha um pouquinho para trás na tua vida e fala assim: cara, Deus já me abençoou tanto, Deus já mudou tanto minha vida, eu estava lá e Deus já me jogou lá em cima. Cara, não é possível, Deus vai continuar fazendo. Posso estar vendo um momento de crise, mas Deus está no controle, estou tranquilo em Deus. O profeta Jeremias, ele vai falar essa palavra quando o templo de Salomão, que era um símbolo assim de glória em Israel, foi destruído pela Babilônia. A cidade foi destruída, tacaram fogo, e aquele profeta olha ali, e ele se vê diante do caos, né, e ele começa a ficar entristecido, e ele fala: Senhor, eu quero trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que possa me dar esperança. Eu não quero me fixar nisso que eu estou vendo, eu quero me fixar naquilo que possa me dar, porque as misericórdias do Senhor são as coisas de nós não sermos consumidos. Traga à sua mente aquilo que possa te dar esperança. E Deus vai te fortalecer, irmão. Tenha bom ânimo. Isso vai, né, quando você começa a trazer à mente aquilo que possa, você tem o teu ânimo renovado, tem o teu ânimo fortalecido, gente. Jesus fala assim para a gente: olha, no mundo vocês terão aflições, passarão por lutas. Jesus não enganou ninguém. Ele não chegou para você: olha, aqueles que estiverem comigo vão viver na Disney o ano inteiro, vai ser maravilhoso, cruzeiro, né? Aquela coisa toda e tal, chegar na igreja, amassando amor, pipoca, né? Bicicleta aí para o pastor Fragalho pedalar. Então, não vai ser assim não, cara. Ele vai dizer o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições, poderão passar por lutas, sim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? E na minha vitória vocês vencerão também. Notícia boa para você, que se Jesus venceu o mundo,
né? Ele venceu o mundo, Jesus foi vencedor, mas nós fomos feitos o quê? Mais que vencedores. Cara, a gente vai só na aba, né? A gente vai só... Jesus está indo, a gente vai com Ele ali e deixa Ele, cara. Deus vai fortalecer, Jesus vai te trazer um renovo no teu ânimo. Tu não pode ver para baixo não, cabisbaixo, Senhor. Não, cara, faz isso não. Jesus te chamou para ser alguém para cima. Jesus te chamou para ter uma palavra positiva. Ah, pastor, está falando de pensamento positivo? Não, estou falando da Bíblia. Jesus te chamou para ser alguém animado, simplesmente pela fé, porque você crê que Deus está no controle, porque você crê que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela... É certo, meu irmão, o teu caminho já está traçado, é um caminho de vitória, é um caminho de bênção, é um caminho de, sabe, é um caminho onde Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Se você crê nisso, diga amém. Deus é tão bom. Vocês têm nos seus lábios uma palavra de vitória. A Bíblia vai falar para mim o seguinte, que nos meus lábios, nos teus lábios, você tem o poder da vida e da morte. Acredita nisso? Sabia que você pode matar com o teu lábio ou gerar vida? Você pode criar ou desconstruir? Deus, Ele criou todo o universo, dizendo, com o poder da palavra, haja e ouve. Haja isso! E as coisas foram acontecendo. A Bíblia me mostra uma passagem em que Ezequiel ele é levado a um vale de ossos secos, e Deus chega aí, a Bíblia vai falar que os ossos eram sequíssimos, era um cemitério antigo, né? Eu posso imaginar. E a Bíblia pergunta a Ezequiel, seria possível esses ossos reviverem? Ezequiel, para não falar besteira, né, muito esperto, que na cabeça dele, Deus, tu estou vendo condição, não, mas ele vai falar o seguinte, Senhor, tu sabes, tu disse, tu disser, eles vão reviver. E Deus então profetiza, cara, sobre esse vale de ossos secos. E Ezequiel começou a profetizar, começou a liberar uma palavra de vida, e a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar, e daqui a pouco os ossinhos do pé, ossinho da mão, esqueletos, tendões, músculos, e daqui a pouco, por conta de uma palavra, Ezequiel estava diante de um poderoso exército. Há poder nas tuas palavras. Mas a sua palavra pode ser usada também de forma destrutiva. Eu falava no culto anterior, que quando os 12 espias foram enviados a Canaã, 10 desses espias voltaram com uma palavra de incredulidade no coração, com o sentimento de que não iam conseguir, e que eram fracos demais para aquilo, não confiaram na promessa de Deus. Deus tinha uma palavra de lhes dar terra, mas eles confiaram nas suas próprias possibilidades e ficaram com medo, temeram. E 10 desses espias temeram, né? E tremeram também, né? E você sabe que o povo vai sempre pela maioria, né? Você está com calor, diga amém. Pô, só isso, está vendo o pessoal se abanando, né? Que bom. Mas, Senhor, manda o refrigério, Senhor, para a gente aí, né? Daqui a pouco vai ter um ar-condicionado aqui que vai ser para pinguim mesmo. Ó, daqui a pouco você vai reclamar, Senhor, que frio. Mas a palavra que aqueles espias, aqueles 10 espias contaminou todo o povo, cara. E o povo agora, ele começa a murmurar, a lamentar, a colocar Moisés contra a parede. Moisés, tu nos trouxe, nos tirou daquele manancial no Egito, do nosso resort, e nos trouxe para cá para morrer aqui, cara, nesse deserto. E Deus olha para Moisés, Moisés, não aguento mais esse povo que murmura tanto contra mim. Avisa para essa galera o seguinte, conforme eles falaram, assim vos hei de fazer. Conforme eles estão falando, acontecerá. Estão dizendo que não vai entrar? Então não vai entrar. Vão ficar 40, vão ficar mais 38 anos, já estavam 1 ano e pouco, né? Caminhando no deserto, vão ficar mais 38 anos e pouco, totalizaram 40 anos. Ninguém daquela geração, exceto Josué e Caleb, entrou na terra, porque usaram sua palavra de forma negativa. Então, meu irmão, em nome de Jesus, viver por fé é você olhar para o seu marido, irmã, que de repente não está com a gente aqui, é uma chegada a um botequim e tal, olhar para ele e falar assim, você é um servo de Deus. É olhar para o teu filho que de repente você fala, cara, esse moleque está fazendo alguma coisa errada. É olhar e falar, não, você é transformado pelo Senhor. É olhar para alguém que está doente e não enxergar mais aquela doença, mas falar assim,
Deus vai te curar, porque Ele tem saúde para a tua vida. Palavra de vida, palavra de vitória. Quando você fala isso, Deus se manifesta milagrosamente. Viver por fé é ter uma palavra de vitória. E por fim, mantenha uma postura de vencedor. É possível, pastor? É. Ainda nas situações que você olha e fala assim, perdi. Não tem aquela situação que fala assim, fui derrotado. Deus te credenciou para isso. Deus te possibilita, o Espírito de Deus te dá essa condição. E um cara lá do Antigo Testamento, o profeta Abacuque, o cara que teve a revelação, o único cara do Antigo Testamento, a única vez que aparece essa expressão, o meu justo viverá pela fé. A única vez que aparece no livro de Abacuque. Ele teve essa revelação. E agora, Abacuque vivia um tempo de crise. Deus fala para Abacuque o seguinte, olha, cara, o povo vai ser tomado, a cidade vai ser destruída, vocês vão ser cativos na Babilônia. E a situação já era ruim. Né? Abacuque, ele começa a questionar Deus, e daqui a pouco Deus trata o coração de Abacuque. Abacuque agora, ainda naquela situação de crise, ele vai falar o seguinte, Senhor, ainda que a figueira não floresça, capítulo 3, verso 17, que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimentos, que os celeiros estejam vazios e que os currais não engajem gado, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força. E ele começa então a glorificar o Senhor, ou seja, ele começa a falar o seguinte, o Senhor me faz andar como a corça altaneiramente. A corça é um animal que anda nas alturas. Andar altaneiramente é andar acima de. Então Deus pode te levar, mesmo no momento de crise, Deus te capacita a andar acima disso. E manter uma postura de vencedor, porque você é um vencedor, meu irmão. Você é uma vencedora, Ele te chamou para isso. Exerça a fé. Exerça esses princípios. Pratique isso na tua vida e Deus vai abençoar você. E eu tenho, finalizando assim, eu vou trazer para você um versículo que Jesus falou para os seus discípulos. Tende fé em Deus. É um versículo que eu queria finalizar para ecoar no seu coração essa semana. Tende fé em Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? É isso aí. Isso é a recomendação direta de Jesus, hein? Ele fala isso aí. E com certeza você vai crescer em fé. Você vai viver vencendo. E você será uma bênção. Você pode dizer amém?